Já tenho aqui comigo o Dr. Naftal, ele sim que vem falar do tráfico de menores. Muito bom dia. De menores não, tráfico de seres humanos. Bom dia, doutor, como está? Sim, muito bom dia. Eu estou bem, não sei do vosso lado. Está tudo bem conosco também. Seja bem-vindo ao programa. Bem, primeiro, se calhar, agradecer a esta televisão pelo convite que nos foi formulado a nós, Procuradoria da Cidade, para vir falar aqui de um tema tão essencial na nossa cidade, como é que é o tráfico de pessoas. Esperamos sermos úteis aos telespectadores desta televisão. Infelizmente, atualmente, o número de tráfico de seres humanos tem estado a crescer constantemente. Quais são as causas principais deste elevado número atualmente? Se calhar, antes de responder propriamente à questão, queria fazer um pequeno briefing para os telespectadores poderem ter um enquadramento desta temática. Dizer que no dia 30 deste mês, 30 de julho, celebra-se o Dia Internacional de Luta contra o Tráfico. É uma data que foi convencionada pelas Nações Unidas, de que nós, Moçambique, fazemos parte. Neste ano, esta data corre sobre o lema Responder ao tráfico de pessoas e jovens. Pretende-se, tanto com o advento desta data, chamar a atenção aos Estados e às populações sobre a problemática do tráfico de pessoas. E, na sequência disso, nós, no âmbito desta comemoração, temos uma campanha que estamos a liderar ao nível da cidade de Maputo sobre o lema Diga Não ao Tráfico de Pessoas. Por que é que nós lançamos esta campanha? É porque, embora nós, Moçambique, sejamos parte da Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada, portanto, relativa ao combate ao tráfico de pessoas, e ainda tenhamos instrumentos, portanto, falo do Código Penal, da Lei do Tráfico, continuamos a ter níveis tão baixos de denúncias. Só para dar uma informação exemplificativa, de 2010 até hoje, tivemos um total de 21 processos. É um número tão baixo para aquilo que é a dimensão do tráfico de pessoas na nossa cidade. E no ano passado, segundo o informe da Sua Excelência Procurador-Geral da República, ao nível nacional, sobre a dimensão, tivemos o registro de 5 processos. São números que nós achamos são extremamente baixos. Portanto, com esta campanha, nós pretendemos chamar a atenção às nossas populações sobre a necessidade de denúncia. Julgamos que com a denúncia, com a massificação da denúncia, podemos elevar o número de processos e, por essa via, salvar os nossos jovens, as nossas crianças, para que não sejam vítimas do tráfico. Respondendo propriamente à questão que me levantou, quais são os fatores ou as causas que propiciam o tráfico de pessoas? São elencadas muitas causas, mas nós vamos falar de algumas que são mais comuns. A primeira causa que nós podemos citar como propiciadora do tráfico de pessoas é a pobreza. Nós temos crianças, aliás, posso dar um exemplo um pouco mais vasto. Temos pais, por exemplo, que entregam suas crianças, os seus filhos, às outras pessoas, como, por exemplo, tanto, normalmente das zonas menos desenvolvidas ou das zonas rurais, entregam a outras pessoas, sejam familiares ou não, com o argumento de que é para serem educadas, portanto, receber educação na grande cidade que neste caso. É verdade. Mas que chegam aqui, muitas vezes são transformados vamos dizer, escravos, porque são transformados em babás,
não vão à escola. Portanto, houve uma promessa que, por exemplo, era para vir continuar os estudos aqui. Exatamente. O local não há essas condições, também os próprios pais não têm as condições para continuar a educar, mas são aqui, não são mandados para a escola. São transformados em empregados domésticos, por aí fora. Este é um dos fatores. O outro fator que muitas vezes propicia tem a ver com a falta de emprego. Muitas vezes, sobretudo os jovens, são aliciados com ofertas de empregos com melhores salários. São prometidos aquilo que é premente, por exemplo. E depois podemos falar de um caso concreto. São prometidos, por exemplo, que pode ser um modelo, para dar exemplo, das nossas jovens, que é a camada, os jovens do sexo feminino, que é a camada mais atingida nessas situações de tráfico, são aliciados em como, por exemplo, vão ser modelos, por exemplo, na África do Sul, há uma agência Mas quando chegam no local, as coisas mudam. Não é já um emprego como modelo, mas são conduzidas para as situações de exploração sexual, prostituição e até trabalhos forçados. Podemos dar um exemplo. Se vocês podem recordar, tivemos um caso emblemático que todo Moçambique tomou conhecimento há alguns anos, o caso de Diana. Da Diana, sim. Eram duas meninas, estavam a circular pela praia da Costa do Sol, apareceu uma senhora, lhes prometeu bom emprego na África do Sul. Eu para sabia lá fora, mas o que aconteceu foi aquilo que nós assistimos, que é terem sido submetidas a uma situação de exploração sexual, a prostituição, por aí fora. Portanto, mas também podemos elencar uma outra situação como causa, e também está muito ligado às nossas crenças, que é o obscurantismo. O obscurantismo, há situações em que as pessoas acreditam que, fazendo uso dos órgãos humanos do outro ser humano, podem ficar ricas ou atingir outros patamares no seu local. Portanto, conseguem fazer o recrutamento, chega-se ao local, as pessoas são mortas, são extraídos órgãos, com a alegação de que é para aqueles tratamentos que todos nós podemos saber pelas nossas tradições. Portanto, é mais ou menos isso que posso dizer por enquanto não me ocorre. Tem a ver com as causas. Bem, atualmente na sociedade moçambicana, vamos falar o doutor acabou de citar aqui que uma das causas é por causa na promessa do trabalho, né? Muitas das vezes nós temos presenciado e temos visto. O que eu quero perceber deste fato é até que ponto chega a ser um tráfico de ser humano, porque atualmente temos visto muita gente, sim, que vai a uma zona mais necessitada e leva lá meninas jovens dos seus 14, 13, por aí, com promessa de vir cá para estudar a miúda e para ajudar também, vamos lá, em alguns trabalhos de casa ou para ficar com o bebê, neste caso para se tornar babá. Isto, desde o momento que a pessoa vai para lá, leva esta criança e vem aqui, isto já é um tráfico. Já é um tráfico. O que eu quero perceber é até que ponto o tráfico está envolvido nesta causa, especificamente. Porque é algo que acontece muito na sociedade moçambicana. E se calhar, para resolver a questão de uma forma mais vasta, é trazermos aquilo que é o conceito legal do tráfico de pessoas. Temos uma definição que está na Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada. É um nome muito comprido, ok? Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada é relativo ao combate ao tráfico de pessoas, especialmente de crianças e mulheres. Portanto, é assim como está escrito, um nome tão comprido. Segunda, depois temos o Código Penal, que se pode extrair do conceito que é trazido pelos esses dois instrumentos, que é o tráfico de pessoas é o recrutamento, transporte, acolhimento, transferência e alojamento também de pessoas sob promessa de emprego, formação profissional, mas com fim de exploração
sexual, laboral. E também escravidão, e depois fala também de servidão. Portanto, o conceito de tráfico de pessoas gira mais ou menos em torno dessas palavras. Portanto, temos posso dar exemplo, temos as situações em que há um indivíduo que transporta, portanto, de um ponto para pode ser o transportador, mas o fim é o tráfico. Temos o indivíduo que faz o recrutamento, aquele que faz as interpelações, ou faz as publicações no Facebook ou outras redes sociais. Olha, nós precisamos de pessoas para trabalhar numa agência de emprego, moda por aí fora, mas que no final o que se pretende é que essa pessoa seja... Depois temos outro conjunto daquelas pessoas que fazem o acolhimento. Portanto, podemos ter o que transporta, podemos ter o que recruta, podemos ter o que aloja, a quem recebe na sua casa. Sim. Mas também temos aquele que faz a transferência. A transferência é vender. Portanto, eu recebi a garota, é bom que diga isto, e vendo a terceiros. Aqueles, por exemplo, que têm bordéis. Portanto, também é uma das formas de tráfico. É por isso que diz que, olha, o tráfico de pessoas é gente vendendo gente, em termos muito simples lá em casa. É gente explorando gente, com promessa de emprego ou formação. Que exploração? Sexual, laboral, servidão, escravatura. Ou para extração de órgãos, que é uma das situações também previstas no Código Penal, também na Convenção. Portanto, em termos de conceito, é este que abarca a situação que foi a referência. E quais são as consequências que atualmente nós temos tido aqui na sociedade moçambicana, mesmo por causa do tráfico de pessoas? Sabe, o tráfico de pessoas é daqueles crimes tão graves para o ser humano. Porque, de princípio, mexe com aquilo que são os direitos e liberdades fundamentais, que têm a ver com a própria felicidade do ser humano. Vamos ver, por exemplo, que é uma jovem que é explorada sexualmente durante anos. Foi submetida. É uma situação degradante. Depois pode acontecer que essa pessoa é resgatada e termina. Mas as consequências do fato de ter sido explorado durante muito tempo perduram para além do tempo em que foi explorado. Podemos ter essas feridas psicológicas, as traumas. Pode acontecer que a pessoa já nem acredita no amor, no próximo, por aí fora. Mas também podemos ter as feridas físicas, porque muitas vezes as pessoas são submetidas a medidas de controle que podem significar violência. Podemos também ter outras situações de quê? Quais situações em que a vítima é outra vertente, é a questão da vitimização. Quer dizer, foi vítima do tráfico. Quando volta para o seu local de origem, é ainda vitimizado. Existe aquele preconceito. Em vez de se defender a vítima, é ainda sancionado pela sociedade como se tivesse se colocado na situação de tráfico. Portanto, esta é uma das consequências do tráfico de pessoas. O doutor Naftala acabou de dizer aqui recentemente de que, infelizmente, existem poucos casos de denúncias quando se trata de tráficos de pessoas. A que se deve este número reduzido de denúncias? Será que as pessoas não têm noção de que o tráfico é um crime e, se estão presentes a este tipo de situação, deve-se fazer uma denúncia? Esta é daquelas perguntas fundamentais e muito importantes. Primeiro vou dar um pequeno briefing. Temos, por exemplo, aqueles crimes que têm a ver com tráfico de armas, drogas. Depois temos aqui, neste caso, tráfico de pessoas. Na situação, por exemplo, que é tráfico de droga, qualquer um que se apercebe da circulação da droga, é droga, consegue perceber que isto é crime. Mas, quando se trata do crime de tráfico de pessoas, nós muitas vezes podemos barar com a vítima, encontrar a vítima, mas não percebermos que a pessoa foi traficada, porque a mercadoria, nesse caso, entre aspas, a pessoa humana não é proibida, é de circulação livre. Quando às vezes passa diante de nós, fronteira, uma pessoa que está sob exploração, mas nós não conseguimos perceber.
Podemos falar de casos aqui, nesta rua aqui. Ficam pessoas que fazem tal prostituição. Mas pode acontecer que aquelas pessoas sejam controladas por terceiros. Consegue perceber isso? Mas a pessoa está ali. A própria pessoa não o faz a denúncia porque há medidas de controle. Ela própria é ameaçada, os seus familiares são ameaçados, como se fizer a denúncia pode sofrer sanções por aí fora. Portanto, esta é uma das situações. Portanto, todos nós conseguimos ver que é uma pessoa, mas não conseguimos perceber que está... O que é que está por detrás? As próprias vítimas, muitas vezes, e os próprios familiares estão sob essas medidas de controle. A outra situação é a falta de conhecimento que é comum nas pessoas. Há pais que eventualmente acham normal que sua criança, em menos de 15 anos, viva noutra família. É a primeira pessoa a acordar, é a última a levantar. Trabalha todo dia, não tem salário, vive de sobres. Primeiro, muitas vezes os próprios pais não fazem o controle de como seus filhos vão. Podem achar também, pela situação de pobreza, que é normal, já que é o patrão. Portanto, enquanto, na verdade, é uma situação de exploração. Portanto, a falta de conhecimento das próprias pessoas que estão naquela situação. Portanto, este é um dos fatores, a falta de conhecimento, muitas vezes, das próprias vítimas e também dos demais que podiam fazer o controle da situação. Ok. E qual é a recomendação que deve ser tomada assim que alguém estiver diante de um caso de tráfico de pessoas? A recomendação é muito simples. A recomendação é muito simples. E a razão desta campanha que nós estamos a fazer. A recomendação é que todos nós, sociedade civil, somos convidados a fazer denúncia. A fazer denúncia às autoridades. Temos autoridades policiais, podemos fazer a denúncia, temos a própria Procuradoria, neste caso a cidade, podemos fazer a denúncia. Portanto, sempre que tivermos em contato com alguma situação e nós suspeitamos que pode ser uma situação de tráfico, é nosso dever fazer a denúncia. Fazer a denúncia, podemos salvar vidas, como se costuma dizer. Portanto, e é este o objetivo desta campanha que nós estamos a lançar. Chamar a atenção à necessidade de todos nós colaborarmos nessa questão da denúncia. Só assim podemos elevar o número de pessoas processadas e até condenadas, porque o número que hoje existe é tão reduzido. No âmbito desta campanha, este é um dos momentos, estamos a promover debates televisivos, até vamos ter espetáculos, também temos situações de palestras, pelo menos para elevar a consciência coletiva e por essa via aumentar o número de denúncias, aumentar o número de processos. E atenção, sabe, se nós tivermos o maior número de processos, vamos ter pessoas condenadas. Hoje temos algumas pessoas, até com uma pena de 12, com mínima, temos outra pena de 19. Portanto, esta imagem que se pode transmitir a partir das condenações de que o tráfico é punido, também pode salvar a vida. No sentido de que, olha, o próprio traficante há de perceber que não, se envolver nas situações de tráfico, pode ser processado, pode ser punido. Portanto, este é um dos Por acaso, objetivos. já ia mesmo tocar nesta questão da penalização, já ia mesmo perguntar quais são as penas aplicáveis a este tipo de crime. As penas são variadas. Eu fiz referência agora a penas de 12 a 19, portanto, variam, consoante o tipo legal de crime que comporta. Portanto, podemos ter 8, 12, 16, 20 e aí em diante, também dependendo das situações. Até penas agravadas, até 30 anos para fora. Estou a fazer referência que a exploração e a também extração de órgãos humanos por aí fora. Portanto, as penas são tão graves para qualquer um que se envolva nessas situações de tráfico. Sabia que mesmo, sabe uma coisa? Que só pelo fato de nós percebermos que, olha, aquela vítima está a ser explorada e nós percebermos que, olha, ganhou-se. Portanto,
o explorador, o traficante, e nós nos aproveitarmos do provento daquela exploração, podemos ser punidos. Sabe disso? Não sabia. Comer dinheiro de traficante é punível. É punível. Portanto, são várias situações que ali prevê, pelo menos para dissuadir da prática deste crime tão hediondo. É preciso que se diga, não se pode permitir em século XXI tenhamos gente a vender gente. Isto é perverso, hediondo, não se pode admitir.